Olá, no programa de hoje os desafios da política econômica e o arcabouço fiscal. Quais os principais apontamentos do texto recém-aprovado na Câmara dos Deputados para substituir a regra do teto de gastos? Os impactos de outras medidas anunciadas pelo governo Lula para incentivar o consumo, o debate sobre a reforma tributária, a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto ao Congresso e ao mercado, a queda de braço com o Banco Central e as projeções de crescimento para 2023. Eu converso com o professor da USP, presidente do Conselho Curador da Fundação de Pesquisas Econômicas, Simão Davi Silber. Professor Simão, prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês e falar para uma seleta audiência. Fico à disposição para aquilo que eu puder explicar, analisar dos eventos que começaram no final do ano passado, antes da posse do atual governo, com a famosa PEC da transição. Pois bem, professor, o texto base do arcabouço fiscal foi aprovado ali com folga na Câmara, 372 votos a 108, uma margem aí bem maior que a maioria absoluta da casa. Como que o senhor avalia as alterações em relação ao projeto original do governo? O texto, com regras mais restritivas, impõe um desafio adicional ao Executivo? Olha, eu acredito que sim, porque na medida que a sustentabilidade fiscal vem no lugar do teto do gastos, disparam pelo menos 3 gatilhos de aumento automático de despesas na área de saúde e educação, e foi colocado um terceiro penduricalho, que foi uma meta mínima de investimentos. Isso significa o seguinte, que está garantido, está comprado um aumento de despesa e, portanto, um aumento do endividamento do governo federal. O arcabouço fiscal, ele limita os gastos do governo e coloca regras aí para o crescimento das despesas nos próximos anos. Quais são, a seu ver, as principais vantagens desse novo modelo em relação à regra que vigorava anteriormente, do teto de gastos, que inclusive já vinha sendo descumprida? Olha, a única vantagem é explicitar uma regra, Então, você tem uma maior transparência, mas é tudo que eu posso dizer de vantagem nessa nova configuração, porque o que está garantido necessariamente dentro do arcabouço é um aumento de despesa e na minha avaliação, um aumento muito significativo neste governo, no mandato do presidente Lula, da dívida bruta do governo de 10 pontos percentuais do PIB. A minha estimativa atual é que a dívida do governo vai sair em 2023 de 73% do PIB e passar para 83% do PIB, um aumento de aproximadamente 800 bilhões de reais. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, professor Gabriel Galípolo, afirmou em entrevista que a regra, na visão dele, está muito mais apertada do que parece, e que o debate colocado envolve aí a disposição de espremermos gastos essenciais em saúde e educação. De fato, as políticas sociais dessa área têm uma demanda praticamente infinita e permanente. E como resolver essa equação, diante da necessidade de equilíbrio, mas também de retomar investimentos diante do déficit que o Brasil tem social também? Olha, não existe solução para o problema fiscal do Brasil. Eu tenho escrito muito sobre isso, eu e o grupo de pesquisadores da USP, mais 3 colegas. Se não houver crescimento, não tem solução para o problema fiscal. Não tem solução para o Brasil, porque se não houver crescimento, não tem aumento de receita.
E aumento de carga tributária é impensável, isso não será aprovado no Congresso, por uma razão muito simples: a carga tributária no Brasil já é escorchante. E por quais caminhos o senhor acredita ser possível obter crescimento nessa conjuntura? Olha, seria um conjunto de reformas que teriam que ser feitas. A meu ver, a mãe de todas as reformas é a abertura da economia. Nós temos uma economia muito fechada, com níveis de produtividade muito baixos, com um setor industrial ineficiente, então, gradualmente, teria que haver essa abertura, em primeiro lugar. O sistema tributário brasileiro é anticompetitivo, porque ele penaliza a produção e o emprego. Então, sem uma reforma tributária nos moldes que o Instituto da Cidadania propôs, seria inviável, né? E investimentos pelo menos em 3 áreas. Né? A gente não tem ganhos de produtividade se não melhorar a educação, a saúde e o saneamento. O texto do arcabouço, né, que foi aprovado ali na Câmara, professor, traz gatilhos, né, mecanismos que obrigam também contenção de despesas sempre que os gastos do governo ultrapassarem certos limites. E se o descumprimento das metas fiscais, né, não será crime, né, pelo que está lá no texto, o descumprimento de contingenciamentos e gatilhos pode configurar infração à lei de responsabilidade fiscal. Como é que o senhor viu esse conjunto, né, de previsões do texto? Olha, o texto, se você olhar com muito cuidado, está muito claro o seguinte: se você não tiver aumento de receita, você não tem como aumentar em 70%, né, desse aumento de receita, né, o aumento da despesa. Mas está lá também escrito que vai ter, independente desses 70%, né, desse aumento de receita, um aumento real da despesa do governo que pode atingir até 2,5% acima da inflação. Então, está comprado, a meu ver, e eu volto a insistir nisso, está comprado um aumento de despesa. Não vai se atingir a meta do superávit primário, não vai ter superávit primário zero esse ano, não vai se caminhar para 2025 para um superávit de 1% do PIB, né? Exatamente pela expansão do gasto e pelo crescimento da dívida do governo federal. A minha avaliação, nesse momento, com todas as informações que eu tenho procurado acompanhar com todo cuidado, com toda a lupa, porque isso é parte, vamos dizer, do meu trabalho, né? Eu diria o seguinte: a única coisa que está garantida é um aumento de despesa e um aumento de endividamento do setor público. A projeção de crescimento do PIB, né, em 2023 segue aí apenas de 1,4%, a projeção mais recente. Como é que o senhor imagina esse índice nos próximos meses? Pode haver algum tipo de movimentação ainda? Relevante, radical, de mudança, não. E eu posso usar como argumento as estatísticas históricas do Brasil a partir de meados dos anos 80, ou seja, aproximadamente há 40 anos, né? O crescimento médio do Brasil, de 85 até hoje, né? Portanto, é um período de tempo mais do que o suficiente, né? O crescimento do PIB total foi de 2% e da renda per capita 1% ao ano nos últimos 40 anos. Não vai haver nenhum milagre que vai fazer o Brasil crescer 4,5%, a não ser que esse governo e o próximo e o outro se envolvam em reformas modernizantes que coloquem o Brasil no século XXI e não num retrocesso protecionista do século XX. Duvido que esse governo, com as promessas que teve de campanha, com esses compromissos na área social, que ele será capaz de caminhar nessa direção. Da aprovação do arcabouço em primeiro turno para cá, professor, diversos fatores nos últimos dias elevaram, né, a tensão entre o Planalto, a direção e grupos políticos da Câmara.
Né? Esse clima ainda pode, né, o senhor falou que está acompanhando de perto, né, as movimentações, respingar de alguma forma nessa discussão do orçamento, que ela precisa continuar, ainda tem que passar definitivamente pela Câmara, tem alguns destaques ali para serem analisados, depois o texto vai Isso. para o Senado. Sim, sem dúvida alguma, nós estamos discutindo sobre um assunto que não está consolidado. Portanto, eu acho que pode mudar sim, né? E o compromisso vai ser em cima do governo federal, na forma de controlar ou ter algum mecanismo de controle de expansão de despesa mais efetivo, porque do jeito que está, eu acredito que nós vamos ter o seguinte: pressões sobre a taxa de juros, porque a dívida cresce, aumento do risco Brasil, a possibilidade de depreciação cambial, ou seja, do real ficar fraco com relação a outras moedas, particularmente com relação ao dólar, e, além disso, né, uma pressão inflacionária que seria inadequada para o pessoal de baixa renda, que é aquele que sofre mais com o aumento da inflação. Portanto, toda essa gritaria do governo, do executivo, contra o Banco Central, não procede, na minha avaliação, porque uma inflação maior, mais baixa é a política social mais adequada para quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos por mês. Como é que o senhor tem visto a atuação do ministro Fernando Haddad da Fazenda até aqui, né? Tanto do ponto de vista interno ali, em embates, né, com outros setores do governo, quanto um papel que ele parece estar desempenhando também na articulação política, em um diálogo permanente ali com o Congresso e com as próprias forças de mercado. Olha, ele tem sido um porta-voz, e só pode ser assim, claro, do presidente da República, porque quem ganhou a eleição foi o Lula, não foi o Fernando. Tá? Portanto, com toda a flexibilidade, a experiência do nosso ministro, o que está sendo colocado para aprovação ou não são os compromissos de campanha do presidente Lula. O mercado pode melhorar os humores em relação a esse governo? Como isso poderia acontecer? Só com medidas mais consistentes, porque no primeiro momento o mercado ficou eufórico, mas ele sabe fazer contas, conhece a aritmética e percebeu que tinha uma inconsistência muito grande e essa consolidação fiscal ela não ocorre nem por milagre. Outra prioridade do governo no campo econômico, professor, que depende essencialmente do Congresso, é a reforma tributária. O que deveria ser perseguido nessa reforma, na visão do senhor, e como é que o senhor viu também, né, vê também as perspectivas de uma aprovação agora, né, após tantos anos, tantas tentativas frustradas? Olha, eu milito nessa área desde os anos 70, quando um conjunto de pesquisadores da área de finanças públicas da USP publicou o primeiro trabalho sobre reforma tributária aqui no Brasil. O segundo trabalho foi na época do Fernando Henrique. Fizemos mais 2 outros trabalhos e a nossa constatação desses pesquisadores, desses economistas, é que é muito difícil se fazer uma reforma tributária no Brasil e, particularmente nesse momento e de baixo crescimento, é pior ainda, né? Porque são muitos interesses antagônicos. Deixe-me explicar. Nós temos um governo federal, nós temos 27 unidades federadas, estados, e 5.565 municípios.
cada um querendo aumentar sua fatia no bolo fiscal. E até hoje não se conseguiu um acordo. Acredito que seria mais fácil num período de maior crescimento, porque o bolo fiscal, o bolo tributário estaria aumentando. No momento em que a economia brasileira passa por um baixo dinamismo, eu diria o seguinte, e dada, vamos dizer, a baixa aceitação do governo federal, porque no primeiro mandato do Lula, apesar dele reclamar muito e culpar o Fernando Henrique por uma herança maldita, a economia estava equilibrada, com ajuste fiscal, a economia estava crescendo, a economia mundial estava bombando, né? Totalmente diferente de agora. A herança de agora é pior? A herança que ele recebeu agora é pior do que a de 2003? É muito pior. A que ele recebeu do ex-presidente Bolsonaro é muito pior. A economia não cresce, tá certo? Os juros já estão na estratosfera porque a inflação chegou a bater em 12% ao ano, que é um descalabro. Tá? Então, essa sim foi uma herança maldita. E o presidente ele não tem mais a unanimidade no Congresso que ele tinha no primeiro e no segundo mandato. Isso acabou. Portanto, é muito mais difícil hoje a gente imaginar a possibilidade, né, do sucesso da implementação nos próximos 2 anos, no primeiro e no segundo mandato, porque no terceiro ano, aí já é fim de festa, aí você não aprova mais nada. A maior credibilidade de um presidente é no dia que ele é eleito. A partir do segundo dia, ele já está perdendo credibilidade. Agora, pelo menos, né, nas declarações dadas até aqui, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem se mostrado otimista sobre esse tema, acreditando que é possível entregar alguma aprovação ainda nesse primeiro semestre. Será? Pouco provável na minha avaliação. Ele precisa da aprovação de 27 governadores, tá certo? E mais de 5.000 prefeitos. Vamos ver se não vai ter nenhuma carreata, nenhuma passeata, nenhuma manifestação presencial dos prefeitos em Brasília, caso os seus interesses sejam deixados para segundo plano. O tamanho do bolo é um só. Cada um quer comer uma fatia maior do bolo na festa. Para isso, não conheço e acho pouco provável a possibilidade de um acordo. Uma ala de economistas fala em imposto único. O que o senhor pensa a respeito? Olha, o imposto único eu posso responder de 2 maneiras. Uma de uma maneira mais séria e outra de uma maneira mais jocosa. A mais séria é a seguinte: se é tão bom, algum país do mundo deveria ter utilizado, de tão bom que ele é. Ninguém pode encontrar nem numa ilha, um único náufrago no Pacífico, você não vai encontrar o imposto único, porque ele é regressivo, ele é anticompetitivo, tá certo? Ele depende dos bancos e dos bancários. Se o bancário fizer greve, não tem arrecadação de impostos, portanto, o sindicato dos bancários vai ser o mais forte do país, né? Portanto, ele é inviável, em primeiro lugar. Em segundo lugar, isso me lembra uma piada antiga em que alguém chega em casa e vê o seu cônjuge namorando uma outra pessoa no sofá, tá? E toma uma decisão drástica de vender o sofá. Então, a gente está querendo vender o sofá quando o problema não é o sofá, tá certo? É o cônjuge. E o cônjuge chama-se um sistema tributário confuso, em cascata, com guerra fiscal, e onde os estados pretendem defender
os seus próprios interesses em detrimento dos demais estados. Né? Então, é uma guerra fiscal, né? E, honestamente, pela minha experiência, não dá para aprovar. Em meio a esse contexto de dificuldades que nós conversamos, professor Simão, a imprensa noticiou que uma ala do governo, né, já tem defendido ali internamente que será necessário abrir mão de políticas públicas concretas e simbólicas, por exemplo, na área de meio ambiente, para conseguir avanços, né, em relação ao desenvolvimento econômico. Como o senhor vê essa dicotomia? Há meios de se escapar dela? Ah, bom, eu acho que o problema tem que ser enfrentado porque o meio ambiente é algo que o Brasil estava numa situação de patinho feio no governo anterior e claramente a gente não pode abdicar, né, da defesa de um patrimônio que não é nosso só, é da humanidade, né? Aquilo é um santuário, né, desse planetinha, né, e que a gente não pode vendê-lo a troco de algum benefício fiscal. O governo também anunciou recentemente, né, a redução de IPI e PIS/COFINS para carros até R$ 120 mil, após críticas de Lula ali aos preços, né, dos carros ditos populares. Haddad disse que a medida não é de longo prazo, que seria uma forma aí desenhada para tentar conter o fechamento de fábricas do setor automotivo. E vieram muitas críticas, né, à luz dessa questão ambiental. O que lhe parece a escolha do executivo aqui? Olha, é mais do mesmo do primeiro mandato do presidente, onde ele utilizou esse procedimento, só que o mundo gira, a lusitana roda, o mundo mudou. O brasileiro já está endividado, quer dizer, seria uma temeridade dar condições para ele se endividar um pouco mais em torno de um setor, né, que não é competitivo, mas tem um lobby muito poderoso. Marco Antônio, deixa eu só lembrar uma coisa. Toda vez que tem uma crise de demanda aqui no Brasil, qualquer que seja o governo, de direita, de centro, de esquerda, a primeira coisa que ele vai fazer é criar condições especiais para vender automóveis. Por quê? Porque o lobby desse setor é poderoso. Ele paga muito imposto para o governo. O carro é caro porque os impostos representam quase 40% do valor do carro. Tá? Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que é 2% o valor dos impostos e pode concorrer com um produto importado. Aqui não. Dificilmente você consegue importar um veículo automotor. Tá? Portanto, mais uma vez, esse governo, com toda essa visão social, né, ele é refém do lobby de poucas empresas, né, que sempre ameaçam o governo com o seguinte: ou eu vendo mais ou eu não pago imposto para vocês e vocês vão ficar com um caixa deficitário. E a mudança na política de preços da Petrobras, né, com reduções aí da gasolina, diesel e gás após o fim da paridade internacional. Quais efeitos nós podemos esperar dessa opção a médio e longo prazo? Você distorce, em primeiro lugar, a principal joia da coroa, né? Que é a Petrobras. Em segundo lugar, vai ter ações na justiça americana, porque a Petrobras tem capital aberto e você está fazendo uma gestão temerária. Portanto, a gente vai levar multas e, eventualmente, algum navio brasileiro que aportar nos Estados Unidos, em algum porto, né, poderá ser sequestrado para pagar os prejuízos dos acionistas privados, né, que se sentiram prejudicados por uma política de intervenção do sócio majoritário, que é o governo federal. Tem apelo popular, né? A medida como essa.
no curto prazo, tem sim, no longo prazo. Se começa dando um tiro no pé e termina dando um tiro na orelha. Professor Simão, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Eu é que agradeço o privilégio de falar com vocês. Tá? Fico à disposição para uma próxima oportunidade. Tá? E vamos torcer para que, a médio prazo, a economia tenha aquilo que precisa. Um desempenho dinâmico para melhorar o padrão de vida do brasileiro. Nós temos que melhorar a condição de vida material, a habitação, a alimentação. Nós não podemos ter uma parcela significativa da população ameaçada de fome, né? E tudo isso é algo que o estudioso, o analista, é muito sensível. Muito obrigado. Que assim seja, que venham boas notícias. Eu conversei com Simão Davi Silber, professor da USP, presidente do Conselho Curador da Fundação de Pesquisas Econômicas. Falamos sobre os apontamentos do arcabouço fiscal aprovado na Câmara, as diretrizes do governo Lula na economia neste início de mandato, as percepções do mercado e os desafios da retomada de crescimento no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.